sessão anterior. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão e convido a vereadora pastora Márcia Teixeira para ler a ata da sessão anterior. Ata da 141ª sessão ordinária, em 7 de dezembro de 2005. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário e Stepan Ercecian, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Chiquinho Brazão, Renato Moura, Marcelino da Almeida, Argemiro Pimentel, Luiz Carlos Ramos, Edson Santos, Cláudio Cavalcante, Eliomar Coelho, Vanderlei Marins, Luiz Humberto, Rubens de Andrade, Dr. Adilson Soares, João Cabral, Dionísio Lins, Jerominho, Carlos Caiado, Lucinha e Lilian Sá. Assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Primeiro secretário, Luiz Carlos Ramos. Agora encerra essa sessão aqui. Encerra-se a sessão às 16h23. Não havendo nenhum vereador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo nenhum vereador que deseja usar da palavra, a sessão está suspensa até às 15h40. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora inscrita é a senhora vereadora Tereza Berri, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadoras e vereadores, o que me traz a esta tribuna hoje é uma notícia publicada no jornal O Globo, falando de uma matéria, de uma mensagem enviada pelo prefeito César Maia, que trata da venda de terrenos públicos e que inclui o cemitério comunal israelita. Nós entramos em contato com o prefeito, pedindo que essa mensagem retorne ao executivo, seja novamente enviada e excluída a questão do cemitério comunal, por entendermos que a situação do cemitério comunal israelita, ela é diferenciada das outras questões. Nós queremos que o prefeito envie uma mensagem específica para essa questão, porque, imaginem, pela religião judaica, o judeu é enterrado individualmente, ou seja, cada espaço pode ser ocupado apenas por uma única pessoa, por um único cadáver. Não se permite pela religião a exumação de cadáveres. O espaço físico do Hospital Comunal Israelita, ele está praticamente todo ocupado, com 95% ou mais de sua capacidade ocupada. Então, não tem mais absolutamente nenhum valor comercial. E também sabemos que é um espaço sagrado e que tem que ser respeitado. Então, entendo que incluir o cemitério comunal israelita nesta mensagem do prefeito realmente não faz sentido, porque os interesses eu acho que são diferenciados. Por exemplo, de um colégio que, mesmo tendo uma função educativa,
também tem uma função lucrativa, como no caso do Anglo-Americano, que é um colégio que atende a crianças e jovens de classe média alta. Então, nós hoje estamos aqui desta tribuna fazendo um apelo ao prefeito César Maia, que retire essa mensagem, envie uma especificamente tratando da questão do hospital, do cemitério comunal israelita. Era isso que eu tinha a dizer e gostaria ainda também, aqui nós aqui nesta casa, cumprindo o nosso papel, normalmente fazemos denúncias, criticamos e tem que ser por aí mesmo. Mas eu acho que nós também temos que aplaudir as iniciativas que vêm de encontro ao bem-estar da sociedade carioca. Eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Segurança, eu acho que o Governo do Estado, pela iniciativa em promover uma ação no bairro de Copacabana, pelo qual tenho o maior carinho. Copacabana antes teve um projeto, Copacabana Legal, acho que agora também, não importa o nome. O fato é que está se fazendo, a partir de hoje, a partir de amanhã, sexta-feira, uma ação conjunta e esperamos que a Prefeitura da nossa cidade participe desse projeto, que é de fundamental importância, no sentido de levar uma qualidade de vida melhor aos moradores de Copacabana. Nós sabemos que a questão da população de rua é de competência do município, então acho de fundamental importância a participação da Prefeitura. Nós falamos aqui várias vezes sobre a questão da insegurança que tomou conta da nossa cidade e diria que chegamos ao fundo do poço, mas também sabemos que a insegurança ela é consequência de vários fatores. Uma das questões eu até acho que é a desordem urbana. Então, acho que está na hora de cada um assumir a sua responsabilidade, governo municipal, governo estadual, governo federal, e caminharmos juntos numa direção do interesse da cidade. Eu parabenizo, então, mais uma vez pela iniciativa e peço à Prefeitura que participe dessa ação, que é realmente de grande interesse do bairro de Copacabana e dos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Não tendo a vereadora Tereza Berg usado todo o tempo disponível, fica franqueada a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Edson Santos, que dispõe de alguns minutos. 13 minutos, exatamente. Senhor presidente, os 13 minutos serão suficientes. Eu queria, em primeiro lugar, eu não ouvi aqui a intervenção da vereadora Tereza Berg, mas dizer que me somo à inquietação de Vossa Excelência no que se refere à Prefeitura ter, de uma forma unilateral, anunciado a comercialização de áreas municipais no Rio de Janeiro, incluindo o cemitério israelita entre as possíveis vendas do município. Eu quero dizer que não só em relação ao tratamento, a meu ver, desrespeitoso do prefeito para com a comunidade judaica no Rio de Janeiro, eu estranho esse tipo de situação, de comportamento que não dignifica a relação do poder público municipal com um segmento importante de nossa cidade, como também estranho a forma como esse projeto chegou aqui à Câmara. Um projeto que não vem acompanhado do impacto que terá sobre as receitas do município. Se o município pensa em comercializar essas áreas para aumentar a sua receita, a mensagem deveria vir acompanhada da estimativa de incremento
que a Receita Municipal terá em função dessa possível venda. Esse é um ponto. Segundo, cada imóvel alicitado deveria vir acompanhado na mensagem do valor estimado pela Prefeitura, que eu volto a colocar, tinha colocado isso no jornal o Globo. Pode estar subestimado ou superestimado, né? E nós, vereadores, temos que autorizar a alienação de patrimônio público, sabendo exatamente, né, o benefício que isso trará para a administração pública. Então, uma mensagem, no que pese a preocupação levantada pelo secretário, que é de tentar diminuir o rombo financeiro, né, que hoje, a olhos vistos, caracteriza a administração do senhor César Maia, no que pese essa preocupação, eu acho que, no que se refere ao cemitério da comunidade judaica, a Câmara deve dar um tratamento de exclusão desse imóvel. E, no restante dos imóveis alicitados, a gente verificar exatamente, né, qual o valor que tem cada imóvel. Que isso é fácil de se ver, né, comparar o valor que a Prefeitura vai nos informar com o valor que o mercado tem condição de oferecer a diversos imóveis e terrenos ali citados, né? Eu acho que, a partir daí, nós teremos condição de analisar com tranquilidade a mensagem oriunda do Poder Executivo. Esse é um ponto, né? Falando de receita. A questão do... E falando de receita, me causa surpresa o fato da Câmara não estar discutindo o orçamento, não estar tratando do orçamento. Parece que a discussão do orçamento foi proibida ou abolida no plenário dessa Casa de Leis. Parece que a cidade não tem necessidade de discutir o orçamento. E o orçamento é a lei que estabelece, que fixa prioridades para a administração pública no exercício futuro. E o fato da Câmara não estar discutindo, me parece que não tem problema o Rio de Janeiro, né? Ou o Rio de Janeiro tem problema e a Câmara está alheia às dificuldades vividas pela população carioca. Já há, hoje, por exemplo, nós tivemos um debate aqui da área de saúde, que mostra a necessidade, né, de termos uma discussão mais séria sobre a receita e a forma como ela será gasta pelo chefe do Poder Executivo. Esse é um ponto, né? Há a questão da habitação, que esse final de ano foi demonstrada a urgência, né, da intervenção do poder público a fim de prover à população carioca, né, de uma política habitacional que atenda às suas necessidades. E há também a realização dos Jogos Pan-Americanos, que demonstra, por exemplo, o estádio, os equipamentos que estariam sendo concedidos à iniciativa privada, a sua construção, que é do autódromo, não o será. E a Prefeitura anuncia, inclusive, a intenção dela assumir diretamente a responsabilidade pela construção, pela implantação desses equipamentos. Tudo isso está acontecendo sem a Câmara discutir o orçamento, sem a Câmara se deter na discussão da lei orçamentária. O que está acontecendo? Não discutiu o orçamento, o menor dos efeitos é não ter recesso. O menor dos efeitos é não ter recesso. O outro é a gente fazer com que o jogo que o Executivo está impondo à Câmara. O que o Executivo quer? Ganhar tempo para ter maioria para votar o orçamento na hora em que o jogo de força
aqui na casa lhe seja favorável. Por que não vota agora? Por que não há pressa do Poder Executivo em votar o orçamento? É porque ou não há segurança dessa maioria, ou há uma constatação de que o Executivo está em minoria na Câmara. Então, protelar o debate, a discussão da lei orçamentária por conta desse tipo de orientação, eu acho que da parte do Poder Executivo está correto. E está fazendo o jogo político que lhe interessa. Agora, da parte dos vereadores, nossa, da Câmara, alguns intencionalmente e outros, eu creio inclusive que a maioria, sem ter noção do alcance que isso trará, do que está em jogo nessa discussão, eu acho que no mínimo, dizer, uma ingenuidade política. Por isso, eu acho que essa discussão do orçamento já passa da hora. Eu acho que a gente tem que discutir a lei orçamentária, né? Temos que avaliar a oportunidade de votar a lei orçamentária. Tem a questão da emenda LDO, dos 15% para o programa, que está sob júdice, né? E não creio que o Tribunal de Justiça, até o final do seu período de trabalho durante esse ano, vá se debruçar sobre a ação de inconstitucionalidade que está lá para a sua decisão. E acho, até em relação a isso, que se nós fôssemos levar ao pé da letra o que fixa, né, a parte da Constituição que trata do planejamento público, onde situa o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, embaixo a lei orçamentária, e se formos verificar o que fixa, o que estabelece a lei de responsabilidade fiscal, que coloca de uma forma clara, a lei orçamentária tem que estar dentro dos limites estabelecidos pela lei de diretriz orçamentária. Então, se a lei de diretriz orçamentária ela fixa a possibilidade de remanejamento de 15% para o programa de trabalho, e o Executivo desconsidera isso, desconsidera essa determinação da lei de diretriz orçamentária, qual o tratamento que a Câmara deve dar a uma questão como essa, né? Concederei com muito prazer. Acho, inclusive, que já passa da hora a oportunidade da gente, nós vereadores, de uma forma geral, passarmos a tratar disso abertamente no plenário da Câmara Municipal, porque sei que nos corredores, nos gabinetes, bastidores se fala muito, isso está sendo fartamente discutido, inclusive no 13º andar do Centro Administrativo São Sebastião. Bem, fomos surpreendidos agora há pouco com a notícia de que um outro projeto de interesse do Executivo, que reduz o IPTU para supermercados e hotéis, entrou na história agora para que seja trazido ao plenário, junto ou antes da discussão sobre os PEUs das Vargens e a votação e da lei de orçamento anual, contrariando um acordo prévio que teria sido feito entre as lideranças dos partidos de que iríamos privilegiar a votação desses dois projetos que estão na casa. Mas, voltando à questão do orçamento, eu acho que o senhor tem toda a razão quando levanta essa questão. Nós temos uma lei orçamentária ilegal. Nós estamos mexendo com uma lei de orçamento absolutamente contrária, absolutamente inconstitucional. O prefeito ignorou uma LDO, foi à Justiça e a Justiça não lhe concedeu a liminar. O prefeito não ganhou a liminar no órgão especial do Tribunal de Justiça. A questão foi remetida ao plenário. Não sairá uma decisão antes do final do ano. Mais do que isso, a questão foi remetida à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público Estadual. Dificilmente o prefeito César Maia conseguirá a aprovação
do Tribunal de Justiça para a inconstitucionalidade que ele arguiu, porque a nossa LDO é absolutamente constitucional. Então, eu quero chamar a atenção dos vereadores que nós estamos aceitando votar uma lei orçamentária ilegal. Quero dizer também que, assim que abrir o prazo para as emendas, estaremos tentando recolocar na lei orçamentária vários dos pontos que tinham sido aprovados na LDO e que foram ignorados pelo Executivo, para tentar minimizar os efeitos desse absurdo e dessa ilegalidade que foi cometida pelo Executivo, não contra os vereadores apenas, mas contra os moradores, os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, essa casa representa esses cidadãos. Fomos todos eleitos pelos mesmos eleitores que votaram no prefeito. Dessa forma, muito obrigado pela parte. Eu só queria reiterar, vereador Edson Santos, que está correta a sua colocação no sentido de chamar a atenção, na hora de votar o orçamento, de todos nós, que nós estamos quase que aceitando fazer um jogo do Executivo, talvez por absoluta incapacidade, impossibilidade de que os vereadores acham que não poderiam fazer diferente, mas quero chamar a atenção de que é possível minimizar, através das emendas, os efeitos nocivos que essa lei do orçamento que veio do Executivo quer nos impor. Eu agradeço a parte de Sua Excelência, a nova vereadora Andréa Gouveia, e na mesmo diapasão da intervenção de Vossa Excelência, eu acho que a gente deve fazer esse debate aqui no plenário. Tanto o debate da lei orçamentária, como o debate do Peu das Vargens, nada que se trata aqui nos corredores, nos gabinetes, e que não vem e que não chega ao plenário com transparência, tudo que se trata dessa forma dá margem Conclui, vereador. a outras interpretações. Então, é fundamental que esse debate seja feito aqui no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E, concluindo, senhor presidente, acho que existe também um assunto, Vossa Excelência é botafoguense, então tem experiência passada de situações idênticas, em relação à edificação que o prefeito está autorizando por decreto no terreno do Flamengo, um terreno cedido pelo Estado. Eu diria o vereador que pudesse até se inscrever, porque está esgotado o tempo. Não, eu já estou concluindo. É evidente que ali há uma mudança de uso daquele local. Há uma mudança de uso daquele local e que deve ser objeto de uma discussão na Câmara e de uma autorização legislativa para que possa acontecer. Muito obrigado e desculpe pela extensão de minha intervenção. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Ele vem? Tá. Vaga. Pode. Já. Requerimento número 722/2005, de autoria dos vereadores Cristiane Brasil, vereador Dr. Jairinho, vereadora Lucinha e Nadinho do Rio das Pedras. Requeremos à mesa diretora, na forma regimental, a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução 1017/2005 para apurar denúncias formuladas pelo jornal O Dia acerca do não provisionamento por parte da Secretaria Municipal de Fazenda para pagamento do programa Rio Dignidade pela Secretaria Especial da Terceira Idade, pelo prazo legal de 60 dias. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento número 724/2005, de autoria da senhora vereadora Lucinha. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário, no dia 8/12/2005, no horário de 18h30, referente à entrega da medalha Pedro Ernesto à professora Zeliana Rosa de Oliveira Pacheco. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 723/2005. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao pastor José Roberto da Silva, conhecido e chamado carinhosamente e respeitosamente por seus amigos, familiares e membros das igrejas evangélicas como pastor J.R. Silva. Requerimento de autoria do senhor vereador Theo Silva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 711/2005. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 19 de dezembro do corrente ano, a partir das 18 horas, para a realização da entrega de solenidade de diplomação de juízes arbitrais do 10º Tribunal Federal. Autora, vereadora Rosa Fernandes. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Esse aqui mesmo? Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 2067/2004, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que dispõe sobre opções de pavimentação e calçamento nas áreas da cidade definida como de uso exclusivamente residencial. O painel de votação já encontra-se à disposição dos senhores vereadores. Eu voto? Não, ainda está identifixo. Obrigado. Pedi meu telefone. Saí da liderança, subi, passei um e-mail para o César com cópia para você, reiterando um e-mail Pega que meu eu já telefone tinha lá. passado. E assim, falei com o CRI e eu já tinha mandado assim, no dia 24 de novembro. Tá? Então agora juntei um com o outro, estou reiterando e botei, palavra dada é compromisso de honra. Tá bom? Obrigadíssimo. Botei lá.
Andréia, passa mais para lá. Olha, estava botando o nome do lado. Não vacinar. Maria, eu sabe que eu estou preocupado com a possibilidade dele. Oi. Tem. Eu sou divorciado e rumo a casamento. Mas foi que eu, naquele dia, eu ocupei a tribuna exatamente para pedir encarecidamente, vamos aguardar. Pelo menos houve uma promessa de chegar aqui. Porque a nossa parte nós estamos fazendo. O executivo falou que dia 15 de novembro mandava e não mandou. Eu não sou ligado ao prefeito, entendeu? Quem é base de vereadores aqui, que é base de sustentação política do prefeito, é que deve pressionar o prefeito para que essas coisas aconteçam. O cara tá Senhores vereadores aí, que se encontram em seus gabinetes. Porque não tem o plano diretor. Porque Está se em tivesse, votação. não estava acontecendo. Pô, mas... Qual o nome? 24. Qual o carro? 24. 24. 24. Olha, tem 25. As seguradoras no Rio estão todas. Não sei se vale a pena. Acho que não vale a pena. É melhor esperar e deixar cair no próximo.
25. Já chamei nos gabinetes. Eu já votei. Chegaram dois. Sete, 28. Joyce, Joyce. Verônica votou? Ferraz. Mas aí vai debitar, né? Vai debitar. Ferraz está. Já votou? Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Votaram, não, 28 senhores vereadores e sim 1. O veto está rejeitado e o projeto segue a promulgação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 9 de 2005, de autoria do senhor vereador Dionísio Lins, que institui normas para transporte de passageiros aos pontos de atrações turísticas da cidade do Rio de Janeiro. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação de Mérito. A presidência convida o senhor vereador Argimiro Pimentel para emitir parecer. Não valia a pena. Vereador Argimiro, o senhor dá parecer pelo mérito.
Senhora presidente, pela rejeição do veto. O parecer da comissão é pela rejeição ao veto. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os postos de votação já estão disponíveis. Não pode cair, não. Peraí que Jorge Felipe está votando. Lucinha, não. Deixa eu deixar a Lucinha. Deixa aí. Pronto. Votando 13 senhores vereadores. Votaram 16 senhores vereadores. Votaram 19 senhores vereadores. Não, eu votei sim? Ah, meu Deus. Não. Oi, vereador. Votando 22 senhores vereadores. Peraí, meu filho. Eliomar. Eu esperei 10 minutos. Cadê Jairinho? É sim ou não? Votaram
Está encerrada a votação. Presentes 24 senhores vereadores. Votaram não 23, sim 1. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. O projeto votará em votação. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1 de 2005, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que autoriza o Poder Executivo a criar o bairro de Santa Margarida pela subdivisão do bairro de Cosmos, área da P5, 18ª região administrativa. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Mérito. A presidência convida a nobre vereadora Tereza Berger para emitir parecer pela Comissão de Mérito. Parecer favorável. Manutenção ou rejeição? Pela rejeição ao veto. O parecer da Comissão de Mérito é pela rejeição ao veto. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Já deu entrada? Você derrubando, mais 2 vezes caindo por falta de quórum, você... Mais 2, já foi uma só. O primeiro passou. Não, são 3 vezes. São 3. O primeiro que passou foi derrubado o veto. Foi. Agora o Dionísio está chateado.
Senhoras e senhores vereadores, Aloysio Freitas, Carlos Caiado, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dionísio Lins, doutor Adilson, doutor Carlos Eduardo, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Humberto, Marcelino, Nereide, Pastora Márcia, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Sueli, Tereza Berg, Vanderlei Mariz. Vou encerrar. Presentes e votando 24 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria que voltará em votação. Tramitação especial, regime de urgência em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2035-2004, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão. Disciplina o funcionamento de espaços voltados à diversão, entretenimento e lazer, e determina outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereadora Rosa, Vanderlei Mariz, Luiz Humberto. Vereador Edson Santos, emitir parecer pela Comissão de Finanças. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Pela ordem, vereador Edson Santos. Senhor presidente, aproveitando aqui a presença do vereador Paulo Serri à casa, eu queria solicitar a sua excelência que convidasse, na condição de líder do governo, o secretário de Urbanismo aqui à Câmara, para que pudesse nos trazer esclarecimentos acerca do empreendimento a ser construído no hoje estádio do Flamengo. Quero crer que o secretário de Urbanismo, da Secretaria de Urbanismo, nasceu a ideia, né, do decreto, e que o secretário de Urbanismo dispõe de todas as informações que, enfim, tem uma série de dúvidas, né, de parlamentares e de pessoas da sociedade a respeito do conteúdo do decreto do prefeito e do seu desdobramento através de medidas que a prefeitura vai adotar e que tem causado uma polêmica muito grande na cidade. Que o Flamengo ele merece um tratamento, não é, especial na cidade do Rio de Janeiro, ninguém discute isso. Mas isso não pode, de forma nenhuma, se sobrepor ao interesse público. Fala-se que o impacto no sistema viário ali na rua Mário Ribeiro, será insuportável, levando em conta que a rua Mário Ribeiro é por onde passam os veículos que vão em direção, que fazem a ligação com a Barra da Tijuca e São Conrado. Então, acho que seria bastante oportuno que o secretário de Urbanismo se fizesse presente aqui à casa, a fim de trazer esclarecimentos sobre essa decisão do prefeito, que não levou em conta a comunidade ali do entorno e não levou em conta também a necessidade, né, não está levando a necessidade de uma autorização legislativa para
a feitura desse decreto. Então, eu quero solicitar à Sua Excelência que providencie o convite ao secretário de Urbanismo, Alfredo Sirquis. Senhor presidente, orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Requer quórum de maioria absoluta, terminais liberados. Senhoras e senhores vereadores, Aloysio Freitas, Carlos Caiado, Chiquinho... Você não votou, né? Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dionísio Lins, Adilson Soares, Fernando Guzmão, já votou. Eliomar Coelho, vereador Eliomar Coelho, votar. Votar, vereador. Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Humberto Marcelino, Nereide, Pastora Márcia, Paulo Serrê, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Stepan, Sueli, Tereza Berg, Wanderlei Maris.
Vou encerrar. Faltam 4, Guzmão. 4. Mas cadê? Não tem. Vereador Guzmão. Presentes 24 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem dar. E em vista de ser a terceira constatação de falta de quórum, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão extraordinária para as 18h05, para apreciação do PL 547/2005, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro 2006. E do projeto de lei número 440/2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2006, 2007, 2008 e 2009. Em vista de requerimento apresentado... Aqui quem é o autor? Primeiro aqui é o vereador Guzmão, agora não sei se a gente considera em cima e embaixo. Por quê? Todos? Hã? Não sei quem é o autor, não dá, ele não fizeram um destaque. Quantos tem aqui? Tem 18. Fernando Guzmão, Edson Santos. A requerimento do nobre vereador Fernando Guzmão e outros. A convocação da sessão extraordinária. O senhor é o primeiro signatário, é isso mesmo? Não é o senhor, não? Que não tá, a gente não tem como saber quem é o primeiro. Pelo regimento, o primeiro signatário O Fernando Guzmão, E pela aqui? ordem, né? Aqui tem, aqui, Luci? Não sei. Tendo como primeira signatária a vereadora Lucinha e outros, contendo o número regimental de assinaturas. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Edson Santos para proceder à leitura da ata da sessão anterior.
final dessa novela. O Edson já está calejado, né? Isso aqui é um teatro. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 7ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, 2º período ordinário de sessões, ata da 142ª Sessão Ordinária, em 8 de dezembro de 2005. Presidência dos senhores vereadores: Ivan Moreira, presidente; Leila do Flamengo, primeira vice-presidente; Edson Santos, segundo vice-presidente; e Stepan Nercessian, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, Rubens Andrade, Dionísio Lins, Carlos Eduardo, Edson Santos, esse que vos fala, Jorge Mauro, Carlos Caiado, Cláudio Cavalcante, Carlos Bolsonaro, Eliomar Coelho, Paulo Serri, Nereide Pedregal, Luiz Humberto, Dr. Adilson Soares, Leila do Flamengo, Rosa Fernandes, Jorge Pereira, Dr. Jairinho, Patrícia Amorim, Lucinha, Jorge Babu, Pastora Márcia Teixeira, Jerominho e Jorginho do SOS. 24. Assume a presidência a senhora vereadora Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite a senhora vereadora Pastora Márcia Teixeira. Havendo o número legal, a senhora presidente declara, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. É lida e considerada aprovada na forma regimental e sem restrições a ata da sessão anterior. Passa-se ao grande expediente. Na primeira parte, face à ausência de oradores inscritos, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a presidência declara suspensa a sessão. Suspende-se a sessão às 14h20. Comparecem os senhores vereadores Theo Silva, S. Ferraz, Azemiro Pimentel, Fernando Guzmão, Cristiane Brasil, Jorge Felipe, Nadinho do Rio das Pedras, Stepan Nercessian, Chiquinho Brazão, Verônica Costa, Tereza Berg, Marcelino da Almeida, Aloísio Freitas, Renato Moura, Sueli, Lilian Sá, Sami Jorge, Vanderlei Maris e Brizola Neto. Reabre-se a sessão às 15h40, sob a presidência do senhor vereador Stepan Nercessian, a convite. Na segunda parte do grande expediente, como oradora escrita, usa da palavra a senhora vereadora Tereza Berg. Não tendo a vereadora utilizado todo o tempo disponível, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, fala o senhor vereador Edson Santos. Comparecem os senhores vereadores João Cabral, André Gouveia Vieira e Guaraná. Assume a presidência o senhor vereador Edson Santos, segundo vice-presidente. Esgotado o tempo reservado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento do expediente. A mesa da ciência das proposições recebidas. Requerimento número 722 de 2005, de autoria dos senhores vereadores Cristiane Brasil e outros, solicitando prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução número 1017 de 2005. Em votação, aprovado. Requerimento número 724 de 2005, de autoria da senhora vereadora Lucinha, solicitando a concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto. Em votação, aprovado. Requerimento número
723 de 2005, de autoria do senhor vereador Theo Silva, solicitando concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto. Em votação. Aprovado. Requerimento número 711 de 2005, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, solicitando sessão do plenário para a realização de solenidade. Em votação. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento do expediente, passa-se à ordem do dia, constando no livro de presença as assinaturas de 46 senhores vereadores, anuncia-se em transmissão especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto ao projeto de lei número 2067 de 2004. Procedida a votação nominal, a mesa constata que votou sim o senhor vereador Paulo Serri, 1, e votaram não os senhores vereadores Argemiro Pimentel, Brizola Neto, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Carlos Eduardo, Edson Santos, Eliomar Coelho, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Felipe, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz Humberto, Marcelino da Almeida, Nereide, Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Renato Moura, S. Ferraz, Stefano Essecian, Tereza Berg, Theo Silva, Verônica Costa e Vanderlei Maris. 28. Presentes e votando, 29 senhores vereadores. Reassume a presidência a senhora vereadora Leila do Flamengo, primeiro e vice-presidente. O veto é rejeitado e o projeto vai à promulgação. Anuncia-se em tramitação especial, em regime de urgência e de discussão única. Veto total aposto ao projeto de lei número 9 de 2005, pendente de parecer da Comissão de Mérito. A convite da presidência, o senhor vereador Argemiro Pimentel manifesta-se pela rejeição do veto. Não havendo que se manifeste, é encerrada a discussão. Procedida a votação nominal, a mesa constata que votou sim o senhor vereador, a senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, 1. E votaram não os senhores vereadores Argemiro Pimentel, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dionísio Lins, Carlos Eduardo, Edson Santos, Eliomar Coelho, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Felipe, Leila do Flamengo, Lucinha, Nadinho do Rio das Pedras, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Morim, Renato Moura, S. Ferraz, Stefano Essecian, Theo Silva e Verônica Costa. Presentes e votando 24 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. Ferraz? Gostei. Não vai dar, não. Você é 24 ali? Não vai dar, não. Não, mas acho que não dá quórum, não. Anuncia-se em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total aposto ao projeto de lei número 1 de 2005, pendente de parecer da Comissão de Mérito, a convite da presidência, a senhora vereadora Tereza Berg, manifesta-se pela rejeição de veto. Não havendo que se manifeste, é encerrada a discussão. Procedida a votação nominal, a mesa constata que votaram sim os senhores vereadores Andréa Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Nadinho do Rio das Pedras, Renato Moura, Stefano Essecian e Verônica Costa. E votaram não os senhores vereadores Edson Santos, Eliomar Coelho, Fernando Guzmão, Guaraná, Ivan Moreira, Jorge Felipe, Lucinha, Patrícia Morim, S. Ferraz e Theo Silva. 13. Presente votando 24 senhores vereadores. Comparece e assume a presidência durante o processo de votação o senhor vereador Ivan Moreira. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. Anuncia-se em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Veto total aposto ao projeto de lei número 2035 de 2004, pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A convite da presidência manifesta-se pela rejeição do veto,
o senhor vereador Edson Santos. Pela ordem, fala o vereador Edson Santos. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Procedida a verificação nominal, a mesa constata que votou sim a senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira. E votaram não os senhores vereadores Argemiro Pimentel, Brizola Neto, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Carlos Eduardo, Edson Santos, Eliomar Coelho, Fernando Guzmão, Guaraná, Ivan Moreira, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Felipe, Lucinha, Nadinho do Rio das Pedras, Patrícia Morim, Renato Moura, S. Ferraz, Sami Jorge, Stepano Essencian, Theo Silva e Verônica Costa. 23. Presentes e votando, 24 senhores vereadores não acordam para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. Em face da terceira constatação de falta de quórum para deliberar, a presidência comunica que, de acordo com o requerimento sem número, de autoria da senhora vereadora Lucinha, contendo número regimental de assinaturas, convoca a sessão extraordinária, para as 18h05 de hoje, para apreciar a seguinte ordem do dia. Atenção, atenção, senhores vereadores. Em tramitação especial em regime de prioridade em primeira discussão, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 440, mensagem número 27, e 547, mensagem número 38, ambos de 2005. Encerra-se a sessão às 16h45. Lida e aprovada a ata. Você vai falar pela ordem? Eliomar pode falar, depois eu falo. Pela ordem, vereador Paulo Serrê. A seguir, vereador Eliomar Coelho. Vai responder a minha questão de ordem anterior? Senhor presidente, senhores vereadores, verificando no livro de assinaturas, verifiquei 25 assinaturas com a minha que foi aposta nesse momento. Portanto, como a matéria requer 26 presentes para que seja votada, eu solicito verificação de quórum. Senhor presidente. A presidência acata a proposta do vereador e procederá à verificação de quórum. Como é que faz? Constar. Para auxiliar a mesa, o vereador Edson Santos, procedemos. A presidência solicita aos senhoras e senhores vereadores que tomem assento às suas respectivas bancadas para que possamos proceder à verificação do quórum, uma vez o sistema estar com problemas. Edson, vereador Edson. Como é que é isso mesmo, Sônia? Eu não lembro mais.
Primeira bancada, 2 senhores vereadores. Tinha esquecido como isso funciona. Segunda bancada, 7 senhores vereadores. Terceira bancada, 6 senhores vereadores. Quarta bancada, 8 senhores vereadores, incluindo o vereador Chiquinho Brazão na quarta bancada. Mesa 2. 10, 16, 23, 25. Sala inglesa. Cheia. Quanto tempo que a gente não faz isso? Até o painel não quer trabalhar mais. Ô, Serria, pô, tu convocou até o painel pra não trabalhar, pô? Presentes 25 senhoras e senhores vereadores, não há quórum para apreciarmos a primeira matéria. Assim sendo, passaremos dando continuidade aos trabalhos. Passaremos à segunda matéria da pauta. Palavra pela ordem, vereador Eliomar Coelho. Som. Som. Vê se, ô Denis, vê se aquele de lá de cima tá bom. Vê se o de cima tá bom. Tá bom, depois é você. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para fazer essa questão de ordem e falar um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo atualmente aqui na Câmara Municipal, quando há muito já devíamos estar discutindo uma das leis mais importantes na vida da cidade, que é a lei orçamentária. Antes da Constituição de 1988, quando vinha a peça orçamentária para o Legislativo, a única intervenção nossa que poderia acontecer era para corrigir erros de português. Mais nada além disto. Com a Constituição de 1988, então, os legisladores passaram a ter direito de fazer, durante todo o processo de tramitação da peça orçamentária no Legislativo, a apresentação de emendas. Pois bem, então, nós estamos a 7 dias de encerrar o ano legislativo e esta casa ainda não começou a fazer a apresentação de emendas e hoje nós queremos que este processo tenha início. Até agora, nós estamos mais ou menos no impasse, porque os vereadores desta casa, que compõem a base de sustentação política do Executivo, se nega exatamente
a estar presente na sessão, assinar o livro, para dar o quórum necessário e suficiente para detonar o processo de discussão e tramitação para valer aqui nesta casa da peça orçamentária. Não podemos de forma alguma ficar sem fazer esta denúncia, até para que a população da cidade do Rio de Janeiro saiba quem é o alcaide que administra a cidade. Hoje, inclusive, nos jornais, matéria onde diz que o prefeito está enviando para cá várias mensagens solicitando que a casa dê para ele autorização para vender praticamente a cidade. Até cemitério ele está pedindo autorização para vender. Quando o que deveria estar acontecendo era exatamente todos os vereadores estar aqui discutindo a peça orçamentária, trabalhando em cima da receita prevista e também a destinação dos recursos, a forma a que políticas se destinavam e que percentuais para cada política. E é claro que a sessão aqui está sendo obstruída exatamente por parte dos vereadores que compõem a base de sustentação política do prefeito. O prefeito não interessa para ele de forma alguma que esta casa esteja discutindo como deveria ser exatamente a mensagem do orçamento para a aprovação e dar ao executivo exatamente um instrumento composto de receita e despesas, a fim de que a administração, de acordo com a peça orçamentária, administrasse a cidade. Então fica uma coisa extremamente incompreensível por parte de qualquer cidadão da cidade do Rio de Janeiro, de qualquer cidadão ou cidadã carioca, fica totalmente incompreensível por que esta casa não está fazendo a discussão do orçamento, por que esta casa não está votando o orçamento como deve ser, seguindo inclusive o regimento. Ninguém entende. Principalmente quando a obstrução parte exatamente de quem deveria ter o maior interesse na discussão e aprovação desta matéria, que é exatamente o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu faço essa questão de ordem para demonstrar a minha insatisfação. Eu acho que na vida parlamentar os procedimentos para que realmente aquilo que não esteja totalmente acertado como objeto de negociação que deva ser, tem que ser transparentes. A população tem o direito de saber por que o Legislativo Municipal não está discutindo o orçamento. Orçamento este que aqui na casa a discussão não acontece única e exclusivamente por obstrução que está sendo feita pelos representantes e pela bancada governista. Esta é que é a verdade. De maneira que é lamentável, isto está acontecendo. Se existe divergências seríssimas que os vereadores, pelo menos responsáveis ou mais envolvidos nas divergências, devam, pelo menos, da forma civilizada, sentar à mesa, discutir, fazer a negociação e, chegando a bom termo, passar para discussão e votação. Porque enquanto isto não acontecer, só tem a perder a
cidade do Rio de Janeiro. Só tem a perder a população carioca. Só tem a perder aqueles que realmente moram nesta cidade. Estamos aqui faltando, são 50 vereadores nesta casa. 50 vereadores nesta casa. Com 26, detona-se o processo, inicia-se o processo de discussão, que é fundamental e essencial para a vida da cidade. E está faltando um vereador. Quando na casa, aqui inclusive no plenário, tem mais de um vereador que é da base de sustentação política do governo e que resolve não assinar o livro exatamente para não dar o quórum necessário e suficiente a se tramitar esta matéria. Então, é lamentável, realmente quero manifestar a minha insatisfação, a minha discordância. Temos responsabilidade. Quando nós somos eleitos, recebemos exatamente do eleitorado desta cidade a missão de aqui cumprir a nossa função com responsabilidade e seriedade. E eu acho que pelo menos os 25 vereadores que estão aí com a assinatura posta no livro, faltando apenas um vereador, e da parte dos vereadores governistas, tem mais de 5 aqui, na sala inglesa, no cerimonial, aqui dentro mesmo, e não conseguem assinar o livro para, de propósito, não dá o quórum necessário e suficiente para que tenha início todo o processo de discussão e votação da peça orçamentária importante para a vida da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, a minha questão de ordem era exatamente para manifestar a minha discordância, a minha insatisfação e dizer que o eleitorado, o povo, os cidadãos e as cidadãs carioca não merecem de forma alguma este tipo de desrespeito patrocinado pela bancada governista da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, vereador Edson Santos. Vereador Edson Santos. Senhor presidente, é apenas para mostrar que uma boa parte dos vereadores dessa casa está no plenário para votar o orçamento. E essa discussão do orçamento só não avança porque há um boicote do governo. O vereador Paulo Serri, na condição de líder do governo, inclusive tentou interromper essa sessão pedindo verificação de quórum, o que demonstra não só que o prefeito César Maia despreza essa casa legislativa, mas como também orienta a sua bancada a ter a mesma atitude de desprezo. Hoje pela manhã eu estive aqui, vereadora Andréa Gouveia, o vereador Carlos Eduardo, o vereador Rubens Andrade e a vereadora Aspásia Camargo, para acompanharmos, sendo que o vereador Carlos Eduardo, o vereador Rubens e a vereadora Aspásia eram membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu e a vereadora Andréa estávamos acompanhando a leitura do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para apurar o caos da saúde. Não tinha ninguém do governo na reunião. Ninguém. Veio um representante do Ministério da Saúde, mas não veio uma figura, uma pessoa representando a Secretaria Municipal de Saúde. E olha que o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele buscou, no meu entendimento, ter o máximo de isenção na análise dos problemas. Nem o vereador Paulo Serri, que é líder do governo e membro dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, deu as caras aqui na Câmara Municipal para acompanhar a leitura do relatório e até, no caso, expor sua visão contrária ao relatório, sua contrariedade com o relatório, na medida em que Sua Excelência não assinou
não assinou o relatório da comissão parlamentar de inquérito. Então, eu acho que tem que haver aqui um esforço na Casa de vereadores que têm compromisso com a cidade, vereadores que não se dobram, não vão se dobrar à pressão do Poder Executivo, que está oferecendo benesses para votar o orçamento da cidade do Rio de Janeiro. É muito estranho que chegue aqui, ao apagar das luzes, né, mensagem do tipo, estabelecendo redução de ISS, e constrangendo a Câmara, que só votará o orçamento na medida em que essa mensagem seja apreciada. Será que os donos de supermercado, eles têm uma atenção tão privilegiada, né, na cidade, e a atenção da Câmara, que merece, né, uma prioridade no sentido da atenção, né, da condução da liderança do governo e do prefeito, que despreza a discussão da lei orçamentária? Então, essas questões estão acontecendo hoje aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O que acontece hoje na Câmara é que há uma chantagem do governo, colocando que só votará o orçamento se votar, né, a lei que estabelece a redução de ISS para supermercado, de IPTU para supermercado. E a gente sabe que existem supermercados que ocupam vastas áreas públicas aqui no Rio de Janeiro e que serão beneficiados por essa medida. Eu digo o Carrefour na Barra da Tijuca e tantos outros aí que utilizam de próprios públicos e não querem pagar o imposto devido. Então, essa situação é que se verifica aqui na Casa, infelizmente, sob a liderança do governo, desse PFL, que tanto em nível nacional e sem nenhuma moral, sem nenhuma razão, vem falando de ética, vem se colocando na defesa da ética em nível nacional, mas que em nível municipal vem promovendo os maiores desvios de comportamento ético em nossa cidade. Poderia aqui citar outras situações onde o próprio PFL pediu CPI para investigar figuras do PFL envolvidas em possíveis desvios de conduta, tipo essa CPI do Piscinão do Dendê, onde o vereador do PFL pede uma CPI para investigar um colega de sua bancada. Com certeza não chegará a termo, assim como não tem chegado nenhuma CPI onde o PFL toma iniciativa para podar, para impedir, né, que a Câmara cumpra com seu papel, né, de investigar, com seu papel de oferecer à opinião pública, né, respostas a uma série de questões que hoje são nebulosas, que geram desconfiança, que geram dúvidas à população e que, infelizmente, né, a liderança do governo, a liderança da maioria aqui da Casa, trabalha no sentido de impedir o prosseguimento das investigações devidas. Nesse sentido, senhor presidente, eu solicito que seja procedida mais uma verificação de quórum. Tramitação especial, regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação. Projeto de lei número 547/2005, mensagem 38/2005, de autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para exercício financeiro de 2006. A matéria está em votação. Assim sendo, a presidência procederá à verificação de quórum, uma vez que a matéria anterior não alcançou quórum suficiente. A presidência solicita ao nobre vereador S. Ferraz que auxilie a mesa, solicitando aos nobres vereadores que tomem assento às suas bancadas para a verificação de quórum. Primeira bancada, 6 senhores vereadores, meia dúzia. Segunda bancada, 3 senhores vereadores. Terceira, 5 senhores vereadores.
Quarta bancada, 6 senhores vereadores e vereadoras. Mesa 2. Presentes 22 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Não. Matéria continua não, Nem dá para continuidade à pauta, uma vez não existir mais nenhum projeto. As matérias estão em votação. Presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunica que hoje, às 18h50, haverá solenidade, entrega a medalha a Pedro Ernesto, a professora Zeliana Rosa de Oliveira Pacheco, a requerimento da nobre vereadora, Lucinha, e que amanhã, às 10 horas, haverá a solenidade, entrega a medalha a Pedro Ernesto, a juíza Cristina Tereza Gaulia. A requerimento do nobre vereador Rubens Andrade. Convoco sessão para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.